Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Um prazer imenso ter todos e todas aqui, na fala do professor Daniel. O professor Daniel nos honra com essa presença. Ele está sendo, quem está trazendo o professor Daniel é a pós-graduação em Letras e também o NAP, o Núcleo de Assessoria Pedagógica, que está aqui representado por mim, pela minha colega Ana Paula, pelo Lucas, nosso bolsista. Eu queria dizer para vocês que trazer o Daniel é uma honra. O Daniel é um grande pesquisador, é um colega fenomenal e uma pessoa fora do comum. Eu vou pedir para a minha colega Ana Paula ler o currículo do professor Daniel. É que ela não queria vir, mas eu acho que ela precisa participar. Então, pois é, agora eu vou ler do jeito que está aqui, eu não vou conseguir resumir nada, não. Daniel Ferraz realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade Católica de Leuven, Bélgica, com pesquisa sobre filosofia da educação e filosofia da linguagem. Realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Londres, em 2024, e na Universidade de São Paulo, em 2016, com estudos focalizados em formação docente, estudos de gêneros e sexualidades. Possui doutorado em estudos linguísticos e literários em inglês pela Universidade de São Paulo. Parte da pesquisa de doutorado foi realizada na Universidade de Manitoba, Canadá, por meio do programa de doutorado sanduíche da CAPES. Possui mestrado em Letras em Inglês na área de letramento visual pela Universidade de São Paulo e graduação em Letras em Inglês pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, desenvolve pesquisas nas áreas dos letramentos visuais, estudos de língua e cultura, filosofia da linguagem, filosofia da educação e tem publicado artigos, capítulos de livros e coletâneas nas áreas mencionadas. Tem experiência na área de letras, com ênfase em linguísticas estrangeiras modernas, língua inglesa, educação linguística e formação docente. É professor livre-docente do Departamento de Letras Modernas, é docente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo. É coordenador pedagógico da Alcani, agência da USP, de idiomas, de cooperação nacional e internacional, onde coordena diversos projetos de educação linguística em língua inglesa. Coordena o Projeto Nacional de Letramentos, que vocês estão lendo textos por aí, todo mundo, É pesquisador bolsista de produtividade CNPq, PQ2, e, além de tudo, é chefe de cozinha, gente. E ainda tem parente na mesma cidade que eu, no interior de São Paulo, Pompeia, gente. Vocês não vão acreditar nessa história. Meu marido conhece Daniel. Então, a Ana Paula não queria aparecer neste vídeo, mas apareceu. E nós agradecemos muitíssimo ao professor Eduardo Figueiredo, que não pode estar aqui conosco hoje, neste momento, mas foi quem fez o convite e trouxe o professor Daniel, o nosso coordenador da pós-graduação. Então, Daniel, estamos todos atentos e abertos ao que você vai nos dizer. Seja super bem-vindo. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu fiquei pensando, hoje eu fui caminhar lá embaixo, ali no parque, qual que é o passeio, né? Eu fiquei pensando, hoje é um dia estranho, ou talvez muito bom para fazer uma fala, porque ontem foi um dia muito histórico, né? E hoje as pessoas acordaram ou muito felizes ou muito tristes, né? Nesse Brasil polarizado que nós temos, né? Eu falei, será que as pessoas vêm, não vêm? Então, muito obrigado. Quando as pessoas leem esses nossos currículos, né? Você sabe que a gente tem que ficar fazendo isso no Lattes, porque senão eles tiram até a gente da pós, né? Ih, tá gravando tudo que eu estou falando, caramba. Agora eu vou tomar um pouquinho de cuidado. Mas é cansativo, né? Eu mesmo canso de ouvir tudo isso, assim. Mas o bom é pensar que eu já posso me aposentar, já fiz tanta coisa na vida que... Bom, a Alto, então, assim, eu estou fazendo duas áreas, assim... Elas podem até parecer distantes, mas para mim nada é distante na área da linguagem. Assim, eu tenho muitos interesses e fico pensando. Nesse momento, eu estou fazendo uma pesquisa já há bastante tempo, mais de 10 anos, mas agora um pouquinho mais concentrada na formação, que é a formação docente de línguas, né? A minha área é a língua inglesa, mas
obviamente, eu não vou falar por todas as áreas, mas a gente tem uma questão educacional que nos une, né, na área de linguagem. Então, pensar a formação, como ela está se preparando, ou como ela se prepara, ou como ela prepara os nossos graduandos para entenderem um pouco melhor corpos ou pessoas não hegemônicas, né, que nas teorias são, eu estou estudando, então, os estudos de gênero e sexualidade, das comunidades LGBTQIA+, e como que esses cidadãos, essas pessoas, esses corpos, segundo Foucault e Butler, eles vão adentrando as nossas aulas e vão ser professores, né? E essa é o que eu tenho feito, assim, tenho trabalhado com autoetnografia, como é que eu, nessa história, sendo da comunidade LGBTQIA+, como é que eu fui formado, como é que eu sei lidar ou não com questões de homofobia, transfobia, ou silenciamento, né? Porque às vezes não tem, mas a gente silencia o aluno, ou o aluno mesmo se silencia. Enfim, estou coletando essas narrativas e estudando bastante. E aí, a autoetnografia, ela não é que ela é uma metodologia, mas ela tem me ajudado muito a entender não somente as pesquisas que eu faço, mas, olha, eu arrisco dizer, tem me ajudado a entender a ciência que a gente faz nas humanidades e uma oportunidade de, eu não sei se o verbo é questionar, mas da gente repensar juntos aqui. Então, o que eu tenho aqui é uma proposta, uma provocação, e aí falar, mas isso daí, esse nome, fez, isso daí é para pós-graduação. Eu vou tentar mostrar quem que é da graduação, a maioria, quem que é da pós. Ok. Quem não é da graduação e da pós é da onde, gente? Da onde? Trabalha. Ok, tá. Ok. Mas professores, a maioria é professores que estão aqui. Tá bom. Bom, então é isso. E aí eu vou apresentar para vocês. Claro que eu também quero agradecer ao professor Eduardo, que me convidou, mas ao NAP são 30 anos, né? Eu conheço o trabalho do NAP, eu leio os belíssimos livros, os meus alunos leem, citam, né? Ontem o nosso centro de línguas estava falando para a Clarissa, completou 35 anos. Então, assim, eu não sei vocês, mas quando a gente vê projetos assim, de 33 décadas, 35 anos, eu vejo muita resistência, né? Porque, embora o mundo mude, nem sempre o que as pessoas, a maneira como a sociedade, ou mesmo as universidades, olham para o que a gente faz, muda. O que eu estou querendo dizer? Que, assim, uma desvalorização enorme das humanidades, a gente vê isso há muitas décadas, né? Tudo que a gente vê um discurso muito focado em tecnologia, em empreendedorismo, que não são coisas ruins. Mas a gente tem outros tipos de contribuições a fazer ao conhecimento que circula, né? E não necessariamente ele vai ser relacionado a essas questões. Então, eu quero agradecer. Ontem o NAP está fazendo. Ontem o Sil fez 35 anos, o NAP 30 anos, então, parabéns. Eu não sei se eu posso, né? Vamos dar uma salva de palmas para esses projetos, porque. Assim, é muito emocionante, porque assim, as coisas são descontinuadas, gente. Assim, eu estou 3 anos numa luta. E está gravando. Eu estou 3 anos numa luta no meu contexto para realmente vir um projeto que eu faço virar um NAP, sabe? Mas assim, a minha luta é semestral, assim, correr atrás das bolsas dos professores e ofertar as formações de novo. É todo semestre, assim. Eu sinto que todo semestre eu sigo lutando, né? Mas enfim, então eu vou falar da autoetnografia. Deixa eu fazer mais uma pesquisa muito rápida. Quem conhece o termo etnografia aqui na área de letras? Ou já leu, ou já viu como... Ok. E autoetnografia? Gente, muita gente conhece. Que bom, que bom. Tá bom. Então, quem conhece me ajuda, porque eu vou trazer uma perspectiva, obviamente, que é a minha. E eu pensei que poderia ser uma fala que ela traz
não vou nem chamar de teoria, mas vou chamar, ela traz algumas problematizações, mas para a gente chegar no que a gente faz, por exemplo, na graduação, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, esse nome, autoetnografia, o auto, vai influenciar aqui a etnografia, o que é isso e tal, mas ela tem a ver com a gente, toda semana aqui, né? Hoje acaba a fala, semana que vem a gente está na sala de aula. Então, veja, hoje em dia eu consigo entender, assim, com... nem é clareza, mas eu consigo entender essa ponte, assim, né? O quanto que a pesquisa, que obviamente gera conhecimento, ela nos transforma. E aí os nossos alunos de graduação só vão nos agradecer lá para frente. Mas um dia eles veem para a gente, professor, eu lembro que você falou, tal. Eu lembro que eu tinha que ler o artigo, agora eu entendi por quê. Né? Então eu pensei em fazer esse passeio, eu esqueci de perguntar. Tá bom. Então dá para fazer. Agora, se vocês estiverem cansados, tal, a gente pode encerrar antes, porque eu sei que todo mundo está hoje, por N motivos, entendeu? N motivos. Gente, eu estava vendo. Vocês gostam de Instagram, essas coisas? Tá bombando. Tá o máximo. Meu irmão me mandando um monte de coisa. Meu irmão nem acorda cedo, gente. Ele me mandando um monte de coisa. Enfim, tá demais. Mas aí, voltando aqui para a nossa conversa, eu pensei da gente falar um pouquinho essa parte sobre ciência e a relação do sujeito-objeto. Então, eu queria falar um pouquinho da gente, se a gente puder conversar depois, porque acho que uma fala sobre autoetno, o meu convite é que, enquanto eu falo, que vocês consigam se acessar, de qualquer forma, de qualquer sentimento, assim, nossa... Isso acontece comigo. Nossa, não, comigo não. Isso daí não tem nada a ver comigo. Estou aqui, tem o pessoal da professora Ana Paula, né, que está entrando agora na UFR, está chegando agora. Então, e aí eu queria falar muito rapidamente sobre etnografia e autoetnografia, enquanto pesquisa mesmo, mas também com uma forte possibilidade de escrita. Então, a gente muda a escrita que a gente faz dentro da universidade, e isso é muito legal da gente pensar. De novo, não estou propondo nada, eu só posso falar a partir do que eu faço, também com muita luta, porque eu estou num contexto bastante tradicional de educação, e a autoetnografia na pesquisa, se der tempo, e algumas... Eu trouxe alguns exemplos aqui, enfim, para a gente pensar se é ou não autoetnografia, tá bom? Eu pensei em fazer algumas pausas. Vocês podem me ajudar a passar? Eu acho que pode cortar no meio, Ale. E aí o que eu pensei, eu vou passar um papelzinho, e aí eu pensei da gente fazer... Não, tem que ser individual. Corta e divide, pode ser, tá bom. Tá bom. E aí, eu pensei da gente começar com uma dinâmica, chame do que quiser. Às vezes eu falo dinâmica na minha sala de aula, os meus alunos saem correndo. Eles falam, vem Daniel, pedir para eu levantar, não é isso. É uma dinâmica que vai nos ajudar a entender a autoetnografia. Vocês topam fazer? Todo mundo tem caneta? Vocês topam? Quando você se sentir incomodado, você fala, pensa que meio-dia acaba e que aí você já pode cestar, entendeu? Tem isso também. Não é? Então, a gente está passando um papel aí. Deixa eu explicar aqui o que nós vamos fazer. Tem essa pergunta na lousa. Olha o desafio, presta atenção, gente. Geralmente, presta atenção, quando a gente faz essa pergunta num ambiente acadêmico, a gente vai responder esse Lattes aí. Sei que, tem 3 pós-doutorados, sei que. Não é esse o objetivo hoje, tá bom? Então, esse é o desafio. O desafio é, a gente sabe que você tem 10 pós-doutorados, que você é brilhante, olha, parabéns para você. Mas agora... a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pensar um minutinho, pensa um pouquinho antes de escrever, né? Essa dinâmica tem algumas etapas, então não vou ficar dando spoiler, mas ela é bem rapidinho. A gente acabou de fazer, aliás, preciso avisar o meu querido, hoje em dia amigo, Walter Cohen, que é um filósofo
da infância, ele trabalha com as crianças. E ele foi lá em São Paulo, no Projeto Nacional, e fez essa dinâmica. Eu estou fazendo do meu jeito, mas depois eu agradeço ao Cohen. Vocês conhecem o professor Walter Cohen? Que é um dos maiores especialistas de Paulo Freire no Brasil hoje em dia. Ele fica ligando Paulo Freire com a infância, o eterno menino, né? Bem, então, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir ajuda para todo mundo fazer. Responder essa pergunta, mas você vai responder com o coração mesmo, ou com a alma, com menos racionalidade, assim, menos enfatizando, eu tenho 10 pós-doutorados. Então, você vai pensar assim, quem sou eu, neste momento, sexta-feira, depois de uma quinta-feira histórica nesse país, e alguém que acordou hoje para vir estudar, né? Porque a gente vem para uma palestra, a gente estuda junto. Lembra do Bakhtin? Vocês daqui a pouco vão ler o Bakhtin. E o Bakhtin fala isso, mesmo uma leitura que é individual com o texto, ela é uma dialogia, né? O texto está ali me ensinando, ele está me falando, fazendo coisas com o meu corpo e eu de volta. E a palestra também, né? O pessoal reclama muito, a palestra é muito ruim, porque senta. Não, essa conexão aqui é um estudo muito potente. Ela é muito potente, ela nos transforma. A gente, de novo, só vai saber lá na frente. Mas, então, a ideia aqui é assim, pensa quando você acordou, por que você decidiu vir, muitos decidiram não vir, como é que você chegou aqui, e agora você sentou para a gente estudar juntos. E aí, quem é você nesse momento? Em termos de tudo, de sentimentos, o que você está sentindo, né? Tá bom? Vou deixar um minutinho para vocês escreverem e responder essa pergunta. Quem sou eu, sexta-feira, 10h51 da manhã, na UFPR, vim aqui para estudar autoetnografia. Não tem... Se quiser escrever uma palavra, pode. Se quiser conversar consigo mesmo, pode. Se quiser escrever só um parágrafo, só uma frase, não tem limite, não tem nada. É o que você quiser escrever, tá bom? Um minutinho. Não, mais. 2 minutos e 30 segundos. E aí? Foi? Mais um pouquinho? Também não é para escrever um livro, hein, gente? Foi? Mais ou menos? Vou esperar mais um pouquinho. Vamos lá, então. E tem gente escrevendo. Deixa eu ver se tem mais alguém escrevendo. É difícil falar da gente. Assim, lembre que atender ao que a gente está tentando fazer junto é não falar assim, eu sou professor de espanhol da escola tal, faço
faculdade e tal. Porque essas são identidades que a gente já se acostumou. É a nossa zona de conforto, né? Essa daí eu já até decorei sobre mim, né? Mas é fácil, gente, falar da gente de outras formas? O que vocês acham? Acharam fácil? Mais ou menos? Não? Tem gente que sim? Tá bom. Bom, o que nós vamos fazer agora? Se você colocou o nome ou não tem problema, mas a gente vai olhar em volta. Vocês podem olhar em volta? Isso, por favor. E aí vocês vão tentar fazer um olhar, cruzar um olhar. Não é olhar de paquera, tá, gente? Mas assim, cruza o olhar com alguém e fala, olha, cruzamos o olhar aqui. A regra tem que ser alguém que você não conhece. Tá bom? Então, os docentes da universidade, vai ser mais difícil. Mas assim, cruza o olhar, dá uma olhadinha, sério mesmo. Eu acho que a gente pode até dar uma levantadinha, se for possível. E aí tenta cruzar o olhar com alguém. Não, calma, gente, calma. Ô, minha gente, calma. Oxi. Já deu até a mãozinha. Aí, veja se você consegue achar alguém. Eu também. Pra mim é fácil, né? Mas enfim. Vamos ver. Aí vocês vão, pode ser alguém de longe, alguém de perto, você só não pode esquecer o rosto dessa pessoa, porque vai ter uma segunda etapa, tá bom? Todo mundo conseguiu trocar o olhar e achar alguém que não conhece e quer fazer a dinâmica? Já se acharam? Eu não. Legal. Então agora você vai até essa pessoa... Certo? E você vai trocar o papel e, obviamente, se apresentar, tá bom? Vamos lá, pode ir até essa pessoa, trocar o papel e se apresentar. Tudo bom? Prazer. Quem você é? Maria Fernanda. Isso, vamos conversar um pouquinho. O que você faz da vida? Quantos gatos você tem? Gente, ó, pessoal, peraí, ó, não é para ler o papel ainda. Não mexe no papel. Vocês trocaram o papel? Troca e guarda. Se apresenta um pouquinho, tem mais uma etapa, tá bom? Trocamos? Agora pode ler. Bom, vamos lá então. Essa prosa tá boa, hein? A gente fala lá em São Paulo que a prosa tá boa. Agora você pode, quiser dar um abraço em quem você acabou de conhecer, que agora pode dar um abraço. Eu já dei um abraço na Fernanda. E aí você vai voltar para o seu lugar com o papel do seu novo amigo, tá bom? E aí, agora, olha que interessante. Agora que você conversou um pouquinho, né, com alguém, com essa pessoa que você não conhecia, eu conversei com a Fernanda, né, tá se formando, ó, English Teacher. Então agora, o que você vai fazer? Você vai ler essa brevíssima, né, autonarrativa aqui, essa história dessa pessoa. E a ideia é a gente seguir um pouquinho com o que o Walter Cohen defende a partir de... Bom dia. Eu já estou dando boa tarde. Hã? Eu estou com cara de quem quer cestar, não estou?
Eu sei que eu tô. Ai, I'm sorry. Ai, o dia pra mim ontem foi muito... Nossa, foi um dia, assim, espetacular. Mas, enfim, aí você vai ler, né? Claro que... E aí a gente vai seguir um pouquinho aquela ideia belíssima do Freire, que é a pedagogia da pergunta, né? Que, às vezes, gente, é mais importante a gente perguntar, mesmo que a gente não tenha a resposta, porque a pergunta vai fazer, caramba, agora eu vou ficar pensando, né? Do que a gente ir direto para a resposta. Então, a gente não vai comentar, a gente vai seguir essa ideia da pergunta que, segundo o queridíssimo Walter Cohen, ele falou algo que me marcou muito lá no nosso encontro. A pergunta é sempre um recomeço. Né? Ela nunca vai colocar o ponto final. Tá? Então, a gente vai ler e aí a gente vai escrever uma pergunta para essa pessoa que a gente acabou de conhecer. Tá bom? Any kind of question, qualquer question, não sei em espanhol. Pergunta. Exactly. Pergunta. Qualquer pergunta. Uma coisa que é legal fazer, se você quiser colocar emojis, pode, ó, bota um coraçãozinho, tá bom? Uma carinha feliz. Eu sou... Legal. Bom, a gente liberou mais de uma pergunta, vai vir um interrogatório, né? Eu mesmo escrevi um interrogatório para a Fernanda. Bom, vamos lá então. Obviamente agora, quem terminou, a gente vai lá, entrega e troca as nossas perguntas, tá bom? E volta para o lugar. Não é para conversar agora não, hein, gente? Só volta para o lugar. Thank you. Vamos lendo aí, tranquilo. Muito legal. Vamos pegar um tempinho para ler, né? Vamos ver aqui.
Tá bom. Legal. Agora nós vamos encerrar fazendo o seguinte. Estamos proibidos de responder essa pergunta. Mas tem umas pessoas com ansiedade, né? Eu sei porque eu estou em tratamento de ansiedade da coluna. Eu sei, viu? Eu estou tratando os dois. Remédio forte. Mas não era para responder. Ó, a gente vai, na verdade, agora, vamos encerrar a dinâmica. E você vai responder a essa pergunta fazendo uma outra pergunta para si mesmo. A partir dessa pergunta, ou das perguntas que você tem, você vai fazer mais perguntas para si. O que é essa pergunta que seu novo amigo te faz perguntar para si mesmo? Vamos lá? Vamos lá. Para escrever, e aí essa terceira etapa encerra. Então, nós não vamos responder as perguntas. Segura essa caneta, gente. A gente vai responder fazendo mais perguntas. Bueno. ¿Todos listos? Not yet? Essa é difícil. Você tem que responder com mais perguntas e pensando nessas perguntas que foram feitas. Tá bom? Vamos ver se tem alguns voluntários para ler? Alguns voluntários corajosos? Para ler. Ler tudo. Camila? Vamos lá, então. Mas está sendo gravado. Vou ler, então. Eu sou alguém muito feliz e entusiasmada pelo momento da vida em que me encontro, mas também cansada e com medo do turbilhão e das incertezas e inseguranças do amanhã. As perguntas, né? O que você quer? O que você busca? E a minha outra pergunta. Como ter mais coragem para buscar e entender o que eu quero? Muito filosófico. Alguém mais se arrisca? Você, como você chama? Eduardo. Bom dia. Fica tranquila, a gente nem começou ainda. Estamos, assim, recomeçando. Vou usar meu amigo Walter Cohen. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Vamos lá. Quem sou eu? Um homem com saudade de casa, conciliando o que está na minha cabeça com aquilo que quer estar lá. De onde você é? O que mais sente falta? Eu gosto do lugar ou das pessoas que estão lá? Que legal. Olha, uma salva de... E você sente saudade? Da onde você sente saudade? Você não é daqui, de Curitiba? Da onde você é? Antonina. Isso é onde? Aqui. Tá certo. Tá certo. Legal. Alguém mais? Quem mais se arrisca? Mais um, vai, só pra gente... Você, como você chama? Ellen. Vamos lá. Eu sou o pinhão que foi plantado aqui na UFPR pela minha mãe Celi, que disse que quando eu era pequena, ela faria tudo para que eu estudasse aqui. Sou a filha que acordou de madrugada para participar de uma palestra na Alemanha e depois vir para cá. Como está sendo a sua jornada até aqui? E você gosta de pinhão? Eu gosto muito de pinhão e de espinheiros. Amei o seu desenho. É a minha pergunta. Vale a pena? Até que ponto?
Lá no... Vou dividir com a minha amiga de longa data aqui, professora Clarice Jordão. Lá no Projeto Nacional, a gente teve muito esse sentimento, né, da Camila. Eu acho que é um sentimento coletivo, né? Da gente, assim, o que nós estamos fazendo, né? Na verdade, a gente vai levando tanta pancada ao longo dos anos e me entristece muito alguém que fala assim, você é professor de língua, né? Você é professorzinho de língua, né? Você vai lá, abre o livro. Quer dizer, um desconhecimento total com todo o trabalho educativo, formativo, identitário, cultural, crítico que a gente faz, né? Mas é isso. E muitos sentimentos assim desses, assim, e agora, né? Como seguir, né? Mas é isso, olha, trazendo boas notícias, está muito diferente do que era 30 e poucos anos atrás, quando eu fazia letras que vocês estão fazendo agora, né? Muito. Bom, vamos seguir, então. Eu pensei da gente conversar um pouquinho sobre a ciência e a relação sujeito-objeto e falar, me concentrar, que é o que dá tempo, em dois pilares, né? A modernidade. A modernidade, na verdade, ela é um projeto de sociedade, né? É algo abstrato, a gente não pega a modernidade, não vai pegar nunca, mas ela é muito potente, muito poderosa. E o próprio projeto da universidade. Agora, quando eu falo universidade, eu não estou falando da USP e da UFR. Isso é muito importante da gente deixar claro, porque o que eu estou tentando mostrar, e tenho feito muita reflexão sobre isso, é essa conexão intrínseca do nascimento da universidade moderna dentro de um projeto de modernidade. Aí é muito interessante da gente pensar, porque nós todos vamos nos aposentar, etc., e nós não vamos ver coisas diferentes disso. Enfim, desculpa, também não é para ser depressivo, mas... então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, para a gente pensar juntos, assim, para mim, a modernidade é maravilhosa, gente. Eu consegui estar aqui no Paraná, porque eu peguei um avião, eu sei disso, né? Eu consegui estar aqui e fazer os meus trabalhos de lá, porque existe digitalidade, e eu consigo estar aqui e trabalhar e fazer coisas urgentes lá de São Paulo. Eu consigo morar num apartamento de não sei quantos andares e subir de elevador. Está claro isso, né? Esses são os imperativos da modernidade, né? O quanto que nós nos desvencilhamos do que é animal, primitivo, e construímos sociedades maravilhosas, né? Tá tudo certo. Agora, será que é só essa? Assim, será que é só isso, né? Ou ainda, será que esse projeto não tem consequências outras? Quer dizer, ser maravilhoso desse jeito é para todo mundo. É todo mundo que consegue subir num elevador e morar lá em Goiânia, gente, só tem prédio de 40 andares. Eu fiquei chocado. E o prédio, e o apartamento é de um andar inteiro. E custa 14 milhões de reais. Eu falei, nossa, caramba! E agora está na moda fazer tudo em Goiânia e passar por tudo isso, né? É impressionante, né? É latente que a modernidade, para mim, e isso é muito para a gente pensar, ela tem na sua base, ela quer, como projeto de sociedade, produzir em todas as relações, em todos os âmbitos, a relação de superioridade e inferioridade. O que eu estou querendo dizer? Eu vou tentar dar alguns exemplos. A modernidade nasceu aí. Bom, tem gente que fala que é 400, 500, enfim. Final aí dessas eras de feudalismo, que eles chamavam muito de eras primitivas. Então, é a fundação do Estado-nação. Fundou Brasil, Argentina, Inglaterra, enfim, tudo que a gente sabe, começou. Bom, isso é maravilhoso, né? Agora temos nações, temos povos. Né? Agora, ninguém percebeu que nessa formação dessas nações, e portanto da modernidade, tem umas que valem mais e outras que valem menos. Isso é um projeto. Né? É um projeto de dizer que quem nasceu primeiro vale mais e, portanto, é superior. Porque nasceu primeiro, nasceu antes, então tem mais condições. E quem foi sendo formado depois, não foi formado porque queria, foi formado porque foi colonizado, gente.
os demais Estados-nações espalhados pelo mundo foram colônias. E não foi assim, quero ser uma colônia. Não. Então, assim, essa relação de superioridade e inferioridade que a modernidade traz, no seu nascimento, né, a partir das nações, ela foi, aí vou usar o Stuart Hall, que é que trabalha com estudos culturais, um teórico, né, um orientalista e tal, que ele fala, olha, para que isso aconteça, e olha como nós estamos envolvidos com isso. Porque aí você fala, nós somos profissionais de linguagem, tem nada a ver com isso, a gente ensina a língua. Não, gente. O pior é que estamos imbricados, all the time, todo o tempo. Porque quando a gente, enquanto colonizados, nem percebeu essa relação de superioridade, né? Brasil inferior, Portugal superior, e o Stuart Hall vai falar, mas para que isso acontecesse, para que alguns países nascessem e os demais fossem extensões e colônias, precisou haver um processo o que o Hall coloca numa tríade, né, que é a dominação e a implementação de um território, uma língua e uma cultura. Veja o que eu estou dizendo. Língua, cultura. Isso tem tudo a ver com a gente. Né? Vou dar um exemplo de modernidade e colonialidade, que é a própria questão do conhecimento. Então, a modernidade, com crase, interessa que tenhamos relações em que alguns sabem mais e outros sabem menos. Inclusive, isso vai justificar você colonizar fisicamente, mas também colonizar a mente dessa pessoa, porque ele sabe menos. Então, já que ele sabe menos, eu tenho a missão de iluminar essa pessoa ignorante. Agora, olha como isso faz sentido, assim, quando você fala, nossa, que interessante, né? Se você não para para pensar, você fala, nossa, mas é verdade mesmo. Né? Tem um que não sabe, outro que sabe e tal. E quando a gente passa para a universidade moderna, né, que nasceu nesse projeto, você pode até dizer, mas tem universidades milenares, mas as que existem hoje são as universidades modernas. Né? E você vê esse imperativo da superioridade e da inferioridade. Né? Eu vou dar o exemplo da própria relação da sociedade com as universidades, com a sociedade. E nós que trabalhamos com formação, essa dicotomia, né, essa separação, tem a universidade e tem a escola. Né? Aqui eu estou falando basicamente a escola pública, que é os contextos que eu trabalho lá em São Paulo. Né? Está muito na moda a palavra extrativismo, né? Essa ideia de que você vai lá como se fosse uma mina. Eu vou lá, extraio os meus dados. Então, essa relação é uma relação de superioridade e inferioridade, em que nós, na universidade, nos colocamos enquanto os produtores do conhecimento, sem perceber que, para produzir esse conhecimento, eu dependo do outro. Eu não vou fazer sozinho. Porque as coisas estão muito conectadas. Assim, a gente divide níveis escolares por conta do tempo. Né? O tempo é imperativo aqui. Né? Enfim, um exemplo de modernidade e colonialidade dentro das universidades. E, de novo, eu não estou falando da UFPR, não estou falando da USP, mas eu estou falando de um projeto que não vai mudar, mas que é muito importante da gente pensar. Porque se eu tenho esse conhecimento, eu falo, bom, eu sei como é que eu quero navegar aqui dentro. Eu sei que não vai mudar, né? Mas eu sei o que eu quero para a minha carreira, para as minhas pesquisas. Né? E um exemplo que eu trago sobre essa relação, né, são as próprias áreas do conhecimento, que isso eu venho pensando bastante. E, na verdade, a ideia aqui não é, de novo, fazer esse positivismo, né, que é uma filosofia muito perversa. Né? Exatas constrói a casa que você mora, e a humanidade, e a letras vai fazer a filosofia para que você consiga viver dentro dessa casa. Não é isso. Mas a gente percebe que nas áreas do conhecimento tem áreas, inclusive inteiras, que sabem fazer ciência, e tem outras que não. Porque está estabelecido que um modo de fazer ciência, principalmente nos últimos 200 anos ou 300 anos, e isso vem se afinando, é a base dessa relação sujeito-objeto.
né? Em muitas áreas, essa busca por uma neutralidade que não existe. Quem trabalha com linguagem sabe disso, né? Então, o que é mais triste para mim, somos nós, as humanidades, importando esse fazer ciência. E isso, para mim, é complicado. De todo modo, a gente vê nas distribuições de bolsas, no que vale mais, né? Eu, quando eu era criança, adolescente, a minha família japonesa, lá de Pompeia, só tem médicos e engenheiros, né? Enfim, eu cresci desse jeito, só tem médico, engenheiro e advogado. Esse é um discurso muito antigo do Brasil. Isso mostra muito como a gente vê o que é fazer ciência nas universidades, né? Então, na minha época, eu ficava, meu Deus, eu tenho que virar engenheiro, eu nem sei. Eu era bom de matemática, mas assim, eu falava, meu Deus, eu não via nunca. E minha mãe levava lá para falar com as minhas primas e para me mostrar a maquete e tal. Enfim, graças a Deus eu virei professor. Como a minha mãe, que era professora, e não queria que eu fosse professor. Olha isso. Então, vejam, a gente... claro que eu estou falando em termos muito gerais, assim, é uma provocação para a gente pensar muito, porque eu estou fazendo tudo isso para chegar na autoetnografia. Nessa ideia do que é, então, fazer e o que ela está questionando, né? Agora, então, a gente sabe que fazer ciência tem um jeito de fazer ciência, né? Escrever ciência também tem um jeito. E ela é muito moldada nessa relação e nessa separação sujeito-objeto. Vocês estão me seguindo? Então, tem um sujeito, que é o pesquisador, e que ele vai pesquisar um objeto. Esse objeto pode ser objeto mesmo, pode ser um livro, pode ser uma obra literária, mas ele também pode ser pessoas. Tá? Então, eu não estou afirmando que as pessoas são objetos, mas eu estou dizendo que esse tipo de fazer ciência considera as pessoas quase como objetos. E aí eu volto a essa ideia do extrativismo, lá de extrair dados, né? E aí a gente volta na escola pública que a gente fez parceria para trazer essa discussão, discutir o que foi feito. Às vezes não dá tempo, tal, mas deveríamos. Né? Foi um diálogo construído ali. Né? Então, muito nessa ideia de novo, uma ideia moderna de superioridade e inferioridade. Né? Então, esse tipo de fazer ciência, ele é o que predomina desde o positivismo, ele é a base da modernidade. Né? E aí eu pergunto para vocês, a modernidade e a universidade moderna podem, de fato, promover e acolher a pluralidade de pessoas de pesquisas? Eu trouxe aqui só uma citação da minha fala, essa eu gosto muito, que é a Linda Smith. Ela é maori. Ela é uma pesquisadora aborígene na Nova Zelândia. E ela é muito maravilhosa. Né? E ela fala muito disso que eu estou querendo, vou me apoiar nela, porque ela fala bastante desses outros modos de fazerem ciência. Né? O quanto que as comunidades, as cosmologias indígenas, não só o Krenak, né, o Eduardo Kohn, todos eles vêm nos mostrando que tem outro jeito de fazer ciência. Inclusive, não precisa nem chamar de ciência. Né? Tem muita gente chamando de criação da vida, criação. Muita gente chamando de outras coisas, cosmologias, enfim. Né? Então, ela fala assim, os conhecimentos acadêmicos estão organizados em torno da ideia de disciplinas e campos do conhecimento. Né? Já falei um pouquinho nisso antes. Esses estão profundamente implicados uns com os outros e compartilham fundamentos genealógicos, quer dizer, é histórico. Então, na história vem sendo construído dessa forma. Né? Em várias filosofias clássicas e do iluminismo, que é um pilar da modernidade. Lembra que eu falei dessa ideia? A justificativa da colonização mundial é o iluminismo. Você não tem luz, então eu vou te iluminar. Eu preciso te colonizar, eu preciso te botar roupa. Eu preciso te ensinar uma língua que se escreve, né? E que se fala, uma língua nomeada, uma língua que exista. Né? A maioria das disciplinas tradicionais está fundamentada em visões de mundo culturalmente enraizadas que são ou antagonistas a outros sistemas de crença ou não têm metodologia para lidar com outros sistemas do conhecimento. Né? Então,
a base de tudo que é ensinado nas universidades é a crença no conceito de ciência como um método abrangente. É por isso que nos chamamos de universidade, é por isso que produzimos conhecimentos universais, né? Ou queremos fazer isso, que seja. E olha como esse discurso cola. Ele cola. A carinha de vocês está ótima. Para adquirir uma compreensão do mundo. No entanto, algumas dessas disciplinas estão mais diretamente implicadas no colonialismo, né? Pois ou derivam seus métodos e compreensões do mundo colonizado, ou já testaram essas ideias nas colônias. Então, veja que eu estou chamando bastante atenção a esse imperativo da modernidade, que é o que ela quer primeiro é estabelecer uma relação de superioridade e inferioridade em todos os âmbitos das nossas vidas, gente. Pode pegar tudo. Educação não escapa, religião não escapa, nada escapa. É um projeto que é muito difícil de derrubar. As pessoas falam em pós-modernidade e eu discordo. Eu leio todos eles, Jameson, falo, tá tudo certo, mas me mostra algum projeto pós-moderno, né, que esteja acontecendo. Bom, eu vou falar muito rapidamente da etnografia para a gente chegar, então, na nossa estrela da manhã, que é a autoetnografia. Ela é, na verdade, bom, claro que também eu estou fazendo um recorte muito colonizado, me admito aqui, colonizado que sou, porque lá a nossa faculdade foi fundada por Lévi-Strauss, né? Então, assim, é atribuído a Lévi-Strauss, um dos pais da etnografia, né? Agora, qual a importância do trabalho do Lévi-Strauss que as pessoas criticam demais? Nós estamos falando de mais de 100 anos atrás, e a gente está falando de alguém que já lá atrás já foi trazendo essa ideia da observação. Então, vamos lembrar, qual é a palavra-chave da etnografia? Observação. Agora, ela é a mesma observação da ciência moderna? Ela se iniciou tentando não. Então, assim, a observação da ciência moderna é assim, eu olho para essa sala de aula, eu sou pesquisador, eu sei tudo sobre ela, eu estava ali, eu vi. A etnografia vai fazer uma inversão muito importante. Nem estou dizendo que não é uma ciência moderna. Que, aliás, eu e a imagem, a gente fica trocando ideias sobre tudo isso. Mas ela é sim. Mas ela fez uma coisa muito importante, que é fazer com que o etnógrafo, esse pesquisador, que é esse observador... Então, a etnografia é assim, quem que é o etnógrafo? Ele é um observador de culturas, comunidades, enfim, salas de aulas, acontecimentos. Então, ele é um observador potente, né? Que vai adquirindo essa prática mesmo de pesquisa, né? E aí ele grava, ele filma, ele vai com o celular, ele tira foto, ele toma nota. Então, essa observação potente, assim, uma observação multifacetada, ele vai tentando cercar tudo que ele está vendo ali de muitas formas, né? Agora, a virada da etnografia, eu estou falando mais de 100 anos para trás, é que esse pesquisador, etnógrafo, observador, professor, educador, ele tem consciência de que aquela observação ela está sendo alterada pela presença desse sujeito. Porque se eu estou aqui na aula da professora Alessandra ou da professora Ana Paula com os nossos alunos que estão chegando à UFPR, a minha presença vai alterar. Porque é um ser estranho. Entendeu? Além disso, é um ser professor. Além disso, é um pesquisador que veio aqui tomar nota do que eu falo, vai julgar meu espanhol. Falei, entendeu? Isso vai alterar esse ambiente. Então, esse pesquisador tem consciência disso. Isso foi uma virada. Porque a escrita etnográfica ela já era, na antropologia, viajou para a sociologia, e ela é muito potente na educação, porque ela é alterada e ela tem essa consciência da subjetividade do pesquisador. O que eu estou querendo dizer, e que é muito bonito da gente pensar assim, se sou eu na aula da Ana Paula e, de repente, vem a Clarissa na aula da Ana Paula, somos vários etnógrafos, não é a mesma escrita, não é a mesma interpretação. Mas, Daniel, a sala de aula mesmo, os alunos são a mesma professora mesmo. Sim, mas não é a pessoa que toma nota. Não é o mesmo horário de aula, não é a mesma data, muda tudo.
E mesmo se eu for várias vezes, isso vai... Aí estou usando Bakhtin de novo. Né? Como que isso é bakhtiniano? Né? Como que isso, os significados eles vão viajando. Né? Então, é isso. O Clifford Geertz ele é muito importante porque já na segunda virada do século passado, ele tem esse livro, assim... Mas eu tenho, esse livro é muito maravilhoso, ele é muito bom para quem quer estudar a etnografia, porque é uma interpretação das culturas. E aí vale a pena ler os 2 primeiros capítulos, que são que ele vai, para ele a etnografia é fake description, ele chama de descrição densa, uma observação densa da cultura. É muito legal. Então eu vou encerrar. Ficou alguma dúvida sobre a autoetnografia? Então ela é uma metodologia, ela é uma construção do conhecimento, é um olhar para a cultura. E aí a gente registra isso de várias formas, né? Como eu disse, gravando, filmando, tomando nota. Precisa fazer tudo isso? Não. Eu posso ir para a sala de aula e só tomar notas. E aí essas notas vão ser o meu diário etnográfico. Né? É a partir daqui que eu vou fazer minha pesquisa. Né? Tem gente que prefere gravar. Ficou alguma dúvida sobre a etnografia? Não? Ficou claro que ela não é essa visão moderna, pelo menos para mim, de que eu vou lá, extraio dados, volto... E eu não tenho nada a ver com isso. Ó. Ana Paula, péssima professora. Jesus, meu Deus. Ai, meu Deus. Esses alunos aqui não sabem inglês, hein? Essa é minha Ana. Não. Você está falando isso porque você está junto aqui, meu filho. Né? Bom, quando a gente vai para a autoetnografia, aí eu queria só compartilhar com vocês que eu venho fazendo a etnografia desde 1999. Então, assim, todas as pesquisas que eu fiz... Até hoje foram etnográficas, né? No meu mestrado, no meu doutorado, na iniciação científica. Agora, a pergunta que fica, claro, ainda é um projeto da modernidade? Acho que é. Não tem como, acho que nada escapa. Né? Mas, então, o que seria a autoetnografia? Vamos pensar juntos, e aí eu vou fazer uma pausa e termino com, se vocês quiserem, não estiverem cansados, a gente termina um pouquinho com alguns exemplos de como que a gente pode escrever autoetnograficamente, tá? E, claro, eu fico à disposição, se vocês tiverem comentários ou perguntas ou quiserem saber mais, né? Então, aqui eu trago um estadunidense, que é o Adams, que é... Ai, meu Deus, ando tão esquecido, daqui a pouco eu lembro. Ele veio na nossa disciplina, lá na USP, e o professor Fabrício Ono. Se vocês puderem anotar, o Fabrício Ono ele fez uma das primeiras teses na área de linguagem, né, formação sobre a autoetnografia no Brasil. Então, é Fabrício Ono, 2017. E, a partir de lá, muita coisa vem acontecendo bacana, né, sobre a autoetnografia como formação, como escrita acadêmica, como pesquisa, como tese, como mestrado. Eu vejo iniciação científica, a pessoa tendo essa coragem, né, de se autoetnografar, né, na graduação. Né? Enfim, então, aí, como eu disse, na pesquisa, na formação docente, e tá bom, tá dentro do projeto da modernidade. Agora, mas deixa eu só falar um pouquinho o que é, só para a gente tentar entender. Então, esse auto vai mudar essa raiz, essa palavra anterior aqui, esse signo da etnografia. Né? Então, vocês vão imaginando que ele é fácil de entender. Se você entender o que é etnografia, a gente vai expandir, ou a gente vai manter um diálogo intenso com essa etnografia a partir de um olhar subjetivo. Então, é a partir do meu olhar. Então, eu, Daniel Ferraz, que dou aula há 30 anos, moro em Mogi das Cruzes, trabalho em São Paulo, sou pai do João e do Zeca, tudo isso aqui, isso daqui é tudo extremamente importante para que eu olhe e possa fazer essa etnografia. Então, as pessoas falam assim, meu Deus, como é que eu começo? Ué, você começa, se você quiser, começa da etnografia. Você tem as suas anotações, você observou uma aula. Agora, a escrita muda. Lembra que eu estou falando que a ciência nos treinou a fazer relação sujeito-objeto? E nessa relação eu saio, porque é neutro.
isso não tem como fazer na autoetnografia, porque a pesquisa toda, a escrita toda, ou o trabalho, o artigo que vocês têm que escrever no final do semestre, ela parte de você. Então, a primeira palavra é jo. Moi em francês, não. Je. Em japonês, enfim, também não vou me dar mal aqui, né? Em inglês, I. A gente vai usar a primeira pessoa, obrigatoriamente. Não tem texto em outra pessoa que não seja a primeira. Então, já fica claro isso. Se você tem condições de fazer isso, né? E aí, a partir de você vai dialogar com esse material que você tem, esse material linguístico, e sempre a partir da sua fala. Então, quando você olha, por exemplo, na etnografia aconteceu lá alguma coisa, aconteceu uma briga. Eu lembro de uma orientanda minha de doutorado, Mariana Mello, que um aluno vomitou no pé dela. E ela coloca isso na tese. Aliás, outra tese boa de vocês escrever. Não sei se tem alguém trabalhando com educação infantil. Mariana, com 2N, Mello. Ela é da Federal do Espírito Santo e está na tese dela, né? Então, na etnografia, você vai falar, caramba, né? Ela era a professora dessa criança. E você vai analisar. Você vai trazer, enfim. Será que alguém já teorizou sobre vomiting in the classroom? Não sei. Mas você vai trazer essa questão, né? O que aconteceu com esse aluno? Quando, isso etnograficamente, lembra que você está junto com essa criança. Na autoetnografia, você vai falar, além de tudo isso, como é que foi para você, professora dessa criança que vomitou nesse teu pé? Como é que foi essa relação sua com essa criança? Será que você consegue lembrar? Ou está gravado? Enfim, será que você consegue olhar para você, back in time, ver a sua cara, né, o seu rosto? E o que você sentiu? Porque você não é um professor robô. Você deve ter sentido alguma coisa. O que você fez? Você levou essa criança para o banheiro, etc. Então, a autoetnografia, ela puxa... A Aline está aqui? A Aline que vai virar doutora hoje? Não, né? Mas claro que não, né? Mas a Aline fala muito de emoções na tese dela, né? Então, a autoetnografia que eu acredito, ela traz esse ser humano, esse pesquisador, que é um ser humano. Que, assim, que não é possível, gente, você ver o seu aluno vomitar na sua frente e você não ter reações, as mais diversas possíveis. Mas a gente tem alguma coisa acontece, alguma coisa muda na minha aula, né? Então, a autoetnografia, ela traz esse ser humano com muita potência. E isso é lindo de ver. Para mim, o que eu tenho lido de autoetnografia, realmente, assim... Então, só para a gente fechar, o que muda? Muda a escrita, ela dá um ponto à cabeça, assim, ela muda todo o texto, ela inverte tudo que você pensa, e ela traz muito essa visão que parte sempre de mim. E aí é um movimento muito terapêutico, muito, enfim. Porque psicológico, porque é você com o double de você o tempo todo, né? Porque você deu aquela aula e agora você vai olhar para você dando aquela aula, falando a partir de hoje, né? Eu trouxe exemplos para a gente não ficar só no que eu estou pensando. Então, ela questiona a relação sujeito-objeto, desconstruindo essa relação do sujeito e o outro, porque o sujeito está implicado. Vocês entenderam porque é obrigatório escrever em primeira pessoa? Então, Fernanda, o seu TCC vai ter que ser, não, poderia ser. I, Fernanda, am graduating, and I have been here for 4 years, and I believe, and I think, and I felt, and I was treated, and I learned. Né? E questiona a linguagem de ciência objetivista e tradicional. Ela traz o corpo, as identidades e a subjetividade de volta à escrita acadêmica. A pesquisadora existe, e por meio de suas autonarrativas, compartilha com o outro e com a sociedade, conectando-se a elas. Fica um trabalho muito desculpa. Eu mando para vocês também, eu posso mandar, né, esses slides. E eu também deixei meu e-mail, se vocês quiserem conversar mais, posso deixar meu WhatsApp também. A pesquisa. Então, veja que você tem aí
o que muitos têm falado, do Jerome Bruner, o próprio Gert Piesta, o próprio Paulo Freire, todos eles vêm falando de outros modos, o quanto que é importante esse nosso aluno, e por isso que é um privilégio estar aqui falando com vocês que são da graduação. Os pesquisadores de pós já são maravilhosos, assim, eles já têm um ritmo, né, já vão fazendo muita pesquisa e tal. Mas na graduação eu vejo que isso seria um movimento muito importante da gente pensar, enquanto formadores. A gente deixar o aluno ter voz. A gente deixar o aluno escolher o que ele quer falar. Porque ele tem coisa para falar. Agora, ele só não fala porque ele tem que fazer a tal da prova, que ele vai falar o que você quer que ele fale. Eu sei, eu falo coisas muito polêmicas, mas assim, é o que eu acredito, gente. Assim, eu há mais de 10, 20 anos na minha vida trabalhando na universidade, eu falo mesmo hoje em dia. E eu sei que são vários contextos. Estou falando do meu contexto, do que eu acredito. Eu não dou prova. Eu não dou. Porque eu acho que isso, prova para mim, é assim, o aluno responder o que eu quero que ele responda. Então, o que eu faço? Eu faço a avaliação subjetiva. Eu compro o caderno, entrego para os alunos, e eles vão fazendo esses diários autoetnográficos, e essa é a avaliação do curso. E olha, let me tell you something. Vou mostrar dois exemplos. Essa daqui é a Tatá, que foi a nossa aluna de pós. Então, eu e o Fabrício e a Denise Barino, aqui da UFPR, a gente tem feito um trabalho, então, de tentar divulgar, enfim, tentar trazer a questão da autoetnografia para a formação. Então, na USP, a gente deu um curso em 2022 e em 2025, ou foi 2024? Ok, ou foi ano passado ou foi esse ano? Esse ano, a gente dá os cursos de autoetnografia na formação, na escrita, aí vamos problematizar o semestre inteiro. E totalmente online. Então, ficam convidadíssimos. Quem é do nível da pós-graduação, mas, enfim, a gente pode seguir conversando também. Um aluno que está terminando e quer fazer como ouvinte, tá bom? Eu não sei quando vai ser de novo. Porque se for esse ano, a gente consegue só daqui a 2 anos, mas, enfim. Aqui então, ela fez esse curso, e aí, lembra que a avaliação, então, são esses caderninhos, a gente chama de caderninhos autoetnográficos. As autonarrativas. Só que aí, nessa autoetnografia, o que muda da narrativa? Anotem isso. A autoetnografia, ela puxa as nossas epistemologias. As nossas. O que ela puxa junto? Os nossos conhecimentos, as nossas teorias, tudo que eu já li na vida. Essa que é bonito, porque assim, o que eu vou trazer para explicar esse vômito no pé do meu aluno? Eu vou trazer a esperança ou o amor freiriano. Freire falou que a gente E eu que estou escrevendo que me lembrei que o Freire fala disso. Então, nesse momento, eu quero puxar Paulo Freire. Mas eu também posso puxar o que eu quiser. Porque é isso, é uma construção que ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo, né? Então, aqui eu trouxe esse exemplo e eu estou quase encerrando. Essa angústia com o modo de escrever era uma das tensões desde que entrei no doutorado. Eu fui colonizada por uma escrita que exige neutralidade, a imparcialidade e objetividade. Escrever em terceira pessoa é a regra. Quando eu penso que finalmente alcancei esse patamar de construir artigos publicáveis para revistas científicas, me deparo com a autoetnografia. Então, eu tirei do caderninho dela, das reflexões, eu já pedi para ela a autorização da Thaís, mas daqui a pouco eu conto o que a gente vai fazer com esse trabalho que eu tenho feito. Será um jeito novo de escrever e sentir a pesquisa. Será um jeito novo de escrever e sentir a pesquisa ou apenas uma descoberta que é algo que já sabíamos, mas que não fazíamos porque fomos forjados com métodos positivistas? Olha a teoria. Veja que não é só as críticas que eu ouço, bom, tem muitas, nós vamos chegar no lado que não é legal também, da autoetnografia, se vocês quiserem. Mas assim, isso daí é autonarrativa, é self-acadêmica. Quem que vai... vou ficar lendo a história do outro, para quê? Desculpa. A Tim me ligando, saco.
Então, aí vem a teoria, gente. Olha aqui, ó. Por meio da disciplina, pude perceber o que Bockner, que a gente leu lá, que é do Handbook sobre a autoetnografia, tornou-se um ponto de encontro para aqueles que acreditaram que as ciências humanas precisam se tornar mais humanas. Então, os alunos, quando eles vão realmente se tornando escritores da sua própria pesquisa, eles vão se sentindo mais humanos. Isso é muito lindo de ver, né? Isso é muito interessante de ver. Aqui mais uma, deixa eu ver, tem... Ah, tá. Peraí, esse aqui eu já li. Ai, peraí, o que eu estou fazendo, gente? Pausa. Ah, tá, vou para trás. Aqui, mais um exemplo. Não, esse é meu, não quero o meu. Aqui, da Júlia. O texto dela é Potência em Submissão, um ensaio sobre a recusa. E aqui foi um texto do... Eu não sei falar, tem um monte de francês aqui, né? Do Frédéric Gros. Eu falo Gros. G-R-O-S-S. Que ele fala da... Ele fala da recusa e dessa potência em submissa. Como é que é o livro dele? Ai, meu Deus, como é o nome? Daqui a pouco eu procuro. Eu acho que está no... Peraí. Eu peguei aqui o programa da disciplina, só para vocês não ficarem sem essa referência. Ele é muito bom, que é aqui... Pera. Aqui, Desobedecer, desculpa. Esse livro aqui do Frederico Gros chama Desobedecer. E o primeiro capítulo é Não Aceitamos o Inaceitável. É um filósofo, enfim. Então, muito interessante. Ela escreveu sobre esse, tá bom? Já estou acabando aí, segurem aí, que nós já vamos testar, prometo. Ué, como é que volta, gente? Espera aí. É aqui? Aqui? Ué, não está indo. Aqui? Ah! Ué, mas eu mostrei o livro e não voltou. Ah, tá. Espera aí, então o que está acontecendo? Eu acho que ele travou. Ah, é aqui, ó. Tá. Agora foi? Ah, foi. Tá. Bom, vou ler rapidinho e recusar é afirmar outras possibilidades, é se posicionar. Então, lembra que ela está nessa aula falando do Frederic Gros, o Desobedecer. Este ensaio autoetnográfico parte da recusa como gesto de dignidade e ruptura. Durante um certo tempo, internalizei por meio de um aprendizado formal que a escrita acadêmica não deveria ser atravessada por vivências e subjetividades. Antes, ela deveria ser imparcial e neutra. Acreditei nisso. Até que valorizar vivências e percepções se tornou um imperativo em meu interior. A leitura de Grada Quilomba potencializou esse processo. Então, olha que interessante, isso é fazer autoetnografia. Eu fui marcada por essa normatividade, mas a Grada Quilomba me ajudou a repensar. Porque ela faz isso. Ela, Bell Hooks, enfim, são maravilhosas. Né? Mas ela trouxe a Grada Quilomba. Só para vocês entenderem que é fazer ciência, gente. Mas é fazer diferente. Né? Ela escolheu trazer a Grada Quilomba. Não sou eu que falei, não, tira e põe Bell Hooks. Não! Mas tem teoria. E tem teoria muito potente, só que é uma teoria que eu quero trazer. Né? E olha, é mais difícil, gente, fazer autoetnografia do que fazer o texto em terceira pessoa. Você se compromete menos e você fica fazendo o according to. Eu falo para meus orientandos, não vem com according to para cima de mim, que eu vou riscar tudo. According to. Como é em espanhol, maestro, professor? De acordo com? Sim? Então, não vem com esse treco aí, não. E aí você fala, vamos lá, até que a leitura de Grada Quilomba potencializou esse processo, pois a autora, abre aspas, para a autora, o centro acadêmico não é um local neutro, tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência e erudição e também espaço de violência. Em Memórias da Plantação, Grada narra como foi constantemente desacreditada na academia por ousar escrever a partir de si, por dar voz a sujeitos que não têm objeto, não se tornaram objeto. Foi julgada por ser demasiada subjetiva, muito pessoal e muito emocional. Aqui eu me lembro muito da obra da Conceição Evaristo, enfim. São escritos, são mulheres potentes, para a gente trazer para o que a gente quer dizer, né? Enfim, tem tantas... A Carolina Maria de Jesus. Né? Aí você fala, nossa, como que interessante. Eu não estou obrigado a falar só de teórico, eu não sou obrigado só a falar de X, Y,
O texto é meu. Eu vou trazer a Carolina Maria porque eu quero. Gente, eu não sei como é que eu estou de tempo. Eu já tenho que encerrar, né? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou encerrar e aí a gente pode fazer essa pausa. O que vocês acham? Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa proposta, porque é uma proposta de muita coisa, de formação, de escrita, de pesquisa. E se vocês já fizeram, eu queria saber se vocês já escreveram textos mais subjetivos em primeira pessoa aqui no ambiente acadêmico. Aqui tem muitas coisas de como eu faço, então eu vou passar, eu acho que vocês já devem ter imaginado. Eu já dei até vários exemplos, eu dou cursos inteiros de autoetnografia, mas eu nunca esqueço a autoetnografia enquanto uma possibilidade de avaliação. Eu faço na graduação, e é um trabalho intenso, porque os meninos às vezes falam, eu vou escrever em primeira pessoa, você está doido, não vou, não quero. Vai, tenta pelo menos, né? Então eu tenho feito esse trabalho lá na USP há 10 anos. Há 10 anos, agora que eu consegui convencer esses meninos a escrever em primeira pessoa. Eles não gostam, se recusam. Eu não vim aqui para falar de mim. Eu falo, então é um trabalho árduo, né? Mas olha que lindo esse livro. É um livro, Language Education, Educação Linguística na Universidade, que esse trabalho, mais com uma escrita autoetnográfica, resultou nesse livro. Estou acabando. Então, assim, eu tenho feito todos esses trabalhos. Se vocês quiserem, eu posso mandar o programa dessa disciplina, porque ali tem vários textos de pesquisa autoetnográfica, mas também textos autoetnográficos. E aí eu vou deixar o meu e-mail, se vocês quiserem esse material, me pede do que você achar que você quer do programa, que eu te mando de volta, ou eu posso mandar para a comissão, para quem está organizando, né, para a Alessandra e tal, para o Eduardo. Tá bom? E assim, o desejo é que a gente comece a se desafiar a fazer outras coisas, né, que a gente foi formatado para fazer. Então, na graduação, eu faço response papers. Eu chamo de trabalhos responsivos, né? Uma resposta à minha aula. E ele é obrigado a escrever em primeira pessoa. Eu não falo que ele está fazendo autoetnografia, que assusta. Essa palavra ninguém gosta, né? Tá doido, não sei fazer isso. Nunca na minha aula eu vou falar, mas não falo. Mas ele está fazendo, né? Porque ele está trazendo a voz dele com muita potência e está relacionando com as aulas. Então, eu dou aula de discurso. Eu falo, tá aí, ó, Van Dijk. Você não gostou do Van Dijk? Você não gostou enfim, etc. Então, você vai, mas fala de você. Por que você está gostando da análise crítica do discurso? Professor, fala de raça e tal. Então, a gente vai trazendo, né, essa escrita, né? Então, eu tenho me dedicado muito à escrita e eu também faço muito dessas dinâmicas que a gente fez. Da gente tentar mesmo se conhecer humanamente, assim, né? Da gente tentar se conhecer esses sujeitos da sala de aula. Eu vou terminar com o Guerreiro Arias, que bom, ele tem um artigo que é muito lindo, que é o Corazonar, e a proposta dele é essa, né? Tem que ser em espanhol, porque em português não dá, gente. Que é o Corazonar, que é realmente esse processo de... Gente, tem que trazer para o coração mesmo. A gente tem que admitir que, de vez em quando, coisas que a gente faz na vida tem que ter, né, esse coração pulsante. E ele fala assim, o corazonar é uma resposta insurgente para enfrentar as dicotomias excludentes e dominadoras construídas pelo Ocidente. Aqui eu trocaria justamente por modernidade, que separam o sentir do pensar, né? Aqui é o racionalismo, aí, o coração da razão. Implica, isso também vem do espanhol, um senti-pensar, né? Esse senti-pensar, uma maneira de romper a fragmentação que a colonialidade fez da condição humana. No raciocínio, a própria palavra conota a ausência do afetivo, a razão é o centro. E nela, a afetividade não aparece, nem mesmo na periferia. Corazonar busca reintegrar a dimensão da totalidade da condição humana, pois a nossa humanidade repousa tanto nas dimensões de afetividade quanto de razão. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Fico muito lisonjeado de estar aqui. Está aqui o meu e-mail.
Quem quiser entrar em contato comigo, tá bom? É Daniel F de faca e de elefante e USP-BR, tá bom? Bom, muito obrigado. Não sei se tem perguntas. Nossa, acabou o tempo. Eu achei que eu falei. Gente, agradeço, né, demais. Eu acho que agora vocês entendem um pouquinho da admiração, né, que nós sentimos pelo Daniel, né, que trouxe uma temática extremamente complexa, mas de forma tão fluida, de forma tão natural, que nós seguimos com ele sem nem percebermos o tempo. Alguém teria alguma pergunta? Ou comentário? Eu também tenho uma pergunta. Oi. Queria agradecer pela fala, foi muito gostoso ouvir. Eu vou ser rápida na pergunta, porque senão a gente começa a falar. Mas eu estudo avaliação, né? Trabalho bastante com avaliação, então eu queria saber um pouquinho mais sobre o response paper que você falou agora, porque eu ia te perguntar sobre os diários autoetnográficos que você falou que faz com avaliação. Eu queria saber se era na graduação, né? Daí você falou que faz o response paper. Eu queria saber um pouco, porque existem expectativas, tanto institucionais quanto dos próprios alunos que vêm, que carregam, né? Por exemplo, expectativa de, tá, mas qual que é o seu critério de avaliação? Porque você falou que não faz a prova, porque a prova ele vai dizer o que você quer que ele diga. Então, você faz o response paper porque você não quer que ele te diga o que você quer. Mas o aluno quer saber o que você quer. Né? Quando você faz uma proposta diferente de avaliação, ele quer saber, mas o que o professor está querendo com isso para eu poder tirar nota? Então, o aluno ele traz essa expectativa. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre como você conversa com os alunos, como você prepara eles para fazer isso enquanto avaliação, para tirar um pouco esse peso do qual é o seu critério, o que você espera. E saber um pouquinho também como você dá a nota, porque eu imagino que você ainda tem a exigência institucional de lançar no SIG aquele número. Então, como é que você dá um número para um response paper que é, na verdade, uma autoetnografia ali que o aluno fez? Obrigada. Som, agora sim. Na verdade, extasiado assim, com a fala, né, com várias informações e acima de tudo, acho que, igual você falou da dinâmica, capaz. É que você não fez em Libras, porque eu estou professor de Libras. Mas é muito interessante, assim, toda a fala e, sobretudo, a respeito da questão da autoetnografia e dos exemplos que você trouxe. E sobretudo, esse recorrido, né, lá no começo, dessa relação da modernidade. E me faz pensar, quando a gente fala em autoetnografia, e eu estou falando isso por conta dos trabalhos que eu tenho feito, né, tanto mais especificamente no doutorado, e eu tenho acompanhado mais recentemente de perto alguns trabalhos, sobretudo dissertação de pessoas surdas, né, eu sou professor de Libras, e a gente vê muito essa relação, sobretudo com a memória, sabe, com as experiências. E desde, acho que, quando eu comecei a pensar mais em etnografia, você falou em algumas mulheres negras, intelectuais, e uma delas que tem me ajudado a pensar bastante sobre essa relação com o espaço, com o lugar, a memória como um terreno, como um espaço, é a Audre Lorde. Ela tem um texto de 77 que chama A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação. E tem me ajudado muito, porque foi um momento que ela escreveu um texto quando ela tinha sido notificada de câncer. E ela começa a escrever aquilo, né, pensando em outras mulheres e contando um pouco da sua história. E uma das questões que ela fala é a respeito do silêncio, e de que forma que, primeiro, o silêncio não vai nos salvar. Né? Então, a gente pensar como a modernidade silenciou muitas vezes, e como, às vezes, essa ideia de ser bem visto ou não bem visto, né? Vou escrever em primeira pessoa, não vou então pensar a autoetnografia como uma possibilidade de transformar o silêncio em linguagem e ação, que é o que a gente tem
visto isso e pensado também com as pessoas surdas que têm narrado as suas trajetórias, né, os seus traumas, e o medo disso, né, por conta da visibilidade. Mas sem a visibilidade a gente também não consegue ver, que é o que o Lorde fala. Então, só pensar como a gente tem várias pessoas que nos ajudam talvez a pensar a etnografia, o poder da etnografia de transformar esse silêncio não só em linguagem, em texto, mas em ação, porque ele sempre vai ser coletivo, né? As vozes, as epistemes, os saberes, essa relação com o lugar. Eu fico pensando, cada vez mais eu tenho me aprofundado em filosofias africanas e afrodiaspóricas, além de indígenas, da nossa relação com o lugar, com o espaço, sabe? Essa cisão não só da mente e do corpo, mas do corpo com a terra. Então, qual é a relação que a gente tem com a memória, por exemplo? Mesmo sendo a etnografia, né, a autoetnografia, a memória ela é um espaço de mineração ou uma... Como que eu anotei aqui que o Nego Bispo fala, ou uma roça. Né? A nossa memória é uma roça que a gente está plantando e tem uma relação não extrativista, mas qual é a relação que a gente tem com a nossa memória? Né? Ou um mangue, porque eu sou caiçara, mas só para a gente pensar o quanto a gente tem a oportunidade de ter contato com filosofias, outras, saberes, outros que nos ajudam a pensar essa relação com o lugar e a forma de gerar esse dado para a etnografia. É isso aí, valeu. Eu acho que tem tudo a ver, Sérgio, porque puxa outras epistemologias, né? A gente começa também a ter o direito de ler e conectar, e escrever com quem, né? Nego Bispo, maravilhoso, né? Assim, enfim, e pode não ser para outro. E está tudo bem, né? Então, só voltando a essa questão da pesquisa, eu esqueci de falar o lado B, assim, né, da moeda. Gente, também a gente entende que a autoetnografia é muito nova no Brasil e vocês devem imaginar o desafio que é alguém chegar com um projeto de mestrado. Então, assim, não toma cuidado. Eu estudaria primeiro o programa que você quer entrar, de verdade, porque pode ser muito mal visto também, porque o que acontece? Obrigado. Tchau. Eu, na verdade, eu ganho muita recusa de textos autoetnográficos. Então, o que eu decidi? Outro dia eu briguei com uma editora. Eu falei, olha, é um texto autoetnográfico, você tem que mudar esse negócio de avaliação cega. Eu não posso falar que não sou eu o texto, porque o texto sou eu. Ela falou, então, não tem como. Volta para o texto e tira tudo. Eu falei, eu vou tirar o texto. Ai, será que você está entendendo? Não. E aí voltou, vai para outro lugar. Então é isso, para publicar depois, por isso que tem que pensar quem está em mestrado, doutorado, se realmente quer fazer uma escrita autoetnográfica. Ela é muito interessante, mas ela não ainda tem um reconhecimento que, a meu ver, deveria ter. Agora, enquanto possibilidade pedagógica, na graduação, gente, aí dá para fazer um trabalho incrível. Tá bom? E para terminar, Camila, os diários autoetnográficos eu faço na pós. E eu realmente compro um caderno. Eu compro um caderno, porque eu gosto de ler papel. Então, eu compro um caderninho para cada aluno e eles vão escrevendo, desenhando, colagem. E eu pego esse caderno a cada 4 aulas, levo para casa e interajo. Inclusive, eu tenho que devolver os cadernos dos meus alunos, estão lá na minha sala. Então, é legal. E na graduação, eu faço os response papers que está aqui. Então, basicamente, na verdade, tudo que está aqui ainda falta o podcast. Aqui são as opções de avaliação, está vendo? Aqui, que eu chamo de tailored, que é uma expressão antiga da nossa área de línguas, que é a avaliação individualizada. Ela é do alfaiate. Você pode pegar a manga, o paletó. Gente, o que aconteceu? Aqui. E? Pedro, help! Acho que está falando para a gente ir embora almoçar, gente. Então, assim, Camila, aí o response paper é 1. Então, como é que eu avalio os alunos para tentar te responder? Na primeira aula eu falo, o que vocês querem fazer? Eu preciso registrar 2 vezes o que vocês vão fazer. No sistema, eu tenho que traduzir isso em números. Tá? Então, assim, vocês vão me ajudar a gente decidir.
O que é justo? O que dá para fazer? É isso. E aí eu levo essa tabela. Eles falam, o que mais que quer fazer? Tem semestre que eles querem fazer arte, obra de arte, tem aluno que é artista. E aí eles produzem lá uma exposição visual. Gente, é muito bacana. É muito legal. Aliás, eu deveria escrever sobre isso na vida. Porque eles podem fazer telecollaboration, aquele teletandem, que a gente tem parceria lá com a... Ou eles podem me dar uma aula, ou eles podem fazer 2 response papers, que é esse trabalho subjetivo. E o que é esse trabalho? Ele basicamente tem que se conectar com a aula. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que já fez trabalho da RuPaul, na aula de sociolinguística, estudando o queer English, né, o inglês queer, da comunidade gay. Eu tive aluno que... Tem muitos alunos que trabalham com séries, tem muitos alunos que trabalham com literatura, muita coisa de Toni Morrison. Tem um aluno que trabalha com rede social. Então, ele vai escolhendo os objetos, ou às vezes ele faz a própria sala de aula, ele dá aula, então ele fala, professor, eu posso falar de uma aula que eu dei? E aí esse é o response paper, conectando com as teorias. Né? Então, sociolinguística, vai usar aí, Black English, etc. Porque eu dou muita aula de linguística, gente. Muita. A minha vida é dar aula de sociolinguística, discurso, pronúncia. Né? Esse semestre eu estou dando aula de cultura. Mas é raro. Contei para a Clarice ontem que faz 4 anos que eu não dou aula de cultura. Esse é academic paper, Camila. Ou seja, se ele quiser escrever um artigo, escreve. Só não pode ser de inteligência artificial. Né? Assim... E group, né? Então, aqui ele vai escolhendo durante o semestre o que ele quer fazer. Eu levo isso aqui, ele me fala o que ele quer fazer. A partir desse momento eu fico doido, porque eu tenho 50 alunos fazendo 50 coisas diferentes, mas me ajuda bastante a decorar o nome desses alunos. Porque eles vêm para mim e falam, professor, eu estava querendo fazer o response paper, não vou dar conta. Posso trocar para o sei lá o quê? Pode. Me dá uma trabalheira. Assim, eu tenho 50 alunos à noite, essa é a da turma da noite. Mas eu acho, ainda assim, eu acho que vale a pena. Sabe? Eu acho que isso é melhor do que prova e do que... e é um trabalho que eu tenho feito que tem dado muito certo. Assim, a avaliação é autoetnográfica, vocês perceberam? Porque ele vai me dizer como que ele quer ser avaliado. Pressões da universidade... Eu transformo tudo isso em número. E aí eu mando para eles. Eu mando tudo isso aqui e falo, você virou esse número, o que você acha disso? Professor, sei lá, mereço mais. Nunca mereço menos, né, Eduardo? Eduardo, você não vai falar para a Ana Paula, não, professor, eu mereço menos, né? Mas assim, até a avaliação minha ela é mais subjetiva, autoetnográfica. Agora, para encerrar... Da instituição não, porque eu transformo nas 2 notas que eles pedem. Eu, assim, muito conversa de bastidores, assim, também muito baseado na impressão. Não sei se é um trabalho que vários dos meus colegas acham bacana. Então, se você sabe lidar bem com isso, né, e se isso não te afeta muito, porque o que me chateia é algum colega falar que a minha aula é X-tal, que o Daniel não dá prova, porque as pessoas resumem o discurso, corta e falam assim, ele é bacana porque ele não dá prova. Não, gente, calma. Eu estou 30 anos fazendo isso, sei muito bem o que eu estou fazendo, sei o que eu quero. É tudo muito negociado, tem muita história aqui. Para alguém chegar e me falar. Eu percebo assim, mas também nunca ninguém vem me falar, né? Eu só fico sabendo pelos alunos, ó, professor. Mas também não me interessa, assim. Aí a universidade é tão fragmentada, ela nos ajuda. Eu sei qual é o meu trabalho, o que eu quero na minha formação. Mas vem muito mais as críticas tá gravando, melhor eu parar de falar. Mas é isso, as coisas de trabalho. A gente tem qualquer escola, qualquer... Mas é isso. Eu não sei se eu respondi, mas até ela é bem negociada e autoetnográfica. Tá bom, gente? Fico à disposição. Quem quiser aí, se quiser me mandar um ensaio de texto assim, mais subjetivo, eu leio com o maior prazer. Vai sair um livro de autoetnógrafos do Brasil. Vai ser um livro muito bacana, com trechos aí de colegas do Brasil inteiro. E mando para vocês, porque vai sair e-book gratuito.
E eu espero que vocês se emocionem, porque são histórias de vida assim, de cair o queixo. Eu, quando fui montar o livro e fui lendo os trabalhos, eu tinha que parar, assim, fazer uma pausa. E mexia muito comigo. Assim. Essas histórias, elas vão... São histórias de vida, histórias dos nossos colegas, né? Enfim. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima. Obrigado.